Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 13. Jesus, tendo ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ela foi noticiá-lo aos que tinham andado com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Tendo eles ouvido dizer que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, mostrou-se sob outra forma a 2 deles, enquanto iam para a aldeia, os quais foram anunciar aos outros, que nem a estes deram crédito. Palavra da salvação. Comentário Marcos 16, de 9 a 13, Santo Agostinho. Devemos considerar agora como o Senhor apareceu depois da ressurreição. Pois diz Marcos, Jesus, tendo ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Sobre estes 2, dos quais um era Cleofas, Lucas narra o episódio de modo completo, mas Marcos o resume de modo breve. Pois aceitamos, de modo não absurdo, que aquela aldeia de que fala Lucas pode também ser chamada de Quinta, e nos manuscritos gregos encontramos mais vezes a palavra campo do que quinta. De outra parte, não se costumam apenas chamar pelo nome de campo as aldeias, mas também os municípios e herdades fora da cidade, que é como uma capital para as outras. Já o que diz Marcos, a saber que o Senhor mostrou-se sob outra forma, é explicado por Lucas pelo fato de que seus olhos estavam como que fechados. Lucas 25:16, de modo que não o reconheceram. Permitiu-se, com efeito, que algo permanecesse em seus olhos até a fração do pão. São Gregório Magno. Assim como Sansão não apenas saiu de Gaza à meia-noite, mas também arrancou as portas, também nosso Senhor, tendo ressuscitado antes de erguer-se à luz, não apenas saiu livre do inferno, mas também destruiu suas fortificações. Sobre Maria, Marcos declara que 7 demônios foram dela expulsos. E que outra coisa significam 7 demônios, senão a totalidade dos vícios? Uma vez, pois, que todo o tempo se compreende pelos 7 dias, a totalidade é adequadamente figurada pelo número 7. O fato de terem os discípulos acreditado tardiamente na ressurreição do Senhor não foi tanto a sua fraqueza quanto, por assim dizer, nossa futura força. Pois, enquanto duvidavam, a própria ressurreição lhes foi mostrada por muitos argumentos. E quando, lendo sobre ela, reconhecemos-la, por qual outra coisa somos consolidados na fé, senão pela dúvida dos discípulos? Segue-se, depois disso, mostrou-se sob outra forma a 2 deles, enquanto iam para a aldeia. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 14 a 18. Finalmente apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a sua incredulidade e dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o viram ressuscitado. Disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo. O que, porém, não crer será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Palavra da salvação. Comentário Marcos 16, de 14 a 18. São Gregório Magno. Deve-se notar, no entanto, o que diz Lucas nos Atos dos Apóstolos. Estando à mesa com eles,
ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Atos 1:4. E pouco depois, enquanto eles observavam, elevou-se. Atos 1:9. Com efeito, ele comeu e subiu, de modo que, como efeito do ato de comer, ficasse patente a verdade da carne. Por isso, aqui também se diz: finalmente apareceu aos 11, quando estavam à mesa. O Senhor também censurou os discípulos quando os deixou fisicamente para que as palavras que dissesse quando se afastava permanecessem mais firmemente gravadas nos corações dos que ouviam. Uma vez censurada a dureza deles, ouçamos o que disse, em tom de admoestação. Segue-se, pois, ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Pela expressão toda a criatura, dá a entender ser humano. O homem, com efeito, tem algo de toda a criatura. Com a pedra, tem em comum o ato de ser. Com as árvores, o viver. Com os animais, o sentir. Com os anjos, o inteligir. Quando, pois, o evangelho é pregado somente ao homem, é pregado a toda criatura, pois ensina-se aquele em função do qual tudo que há na terra foi criado, e ao qual, por uma certa similitude, nada é estranho. Pode-se também designar pela expressão toda criatura todas as nações dos gentios. Com efeito, antes havia dito: não vades para entre os gentios. Mateus 10:5. Agora, no entanto, diz: pregai o evangelho a toda criatura. De modo que a pregação dos apóstolos, sendo primeiramente repelida da Judéia, se tornasse nosso auxílio, uma vez que rejeitou-a em testemunho para a sua condenação. Talvez cada um diga consigo mesmo: já criei, serei salvo. E diz a verdade, se mantiver a fé por meio das obras. Com efeito, a verdadeira é a fé que não contradiz com as obras, o que diz com as palavras. Segue-se, o que, porém, não crer será condenado. Por acaso, creremos menos pelo fato de não realizarmos esses sinais? Mas eles foram necessários ao início da igreja, pois para que crescesse a fé dos crentes, ela ela teve de ser alimentada por milagres, pois também nós, quando plantamos árvores, nelas derramamos água até o momento em que a vejamos ter crescido na terra. Mas, se tiverem fixado raízes, deixamos de regá-las. Sobre esses sinais e virtudes, temos algo a considerar de modo mais sutil, pois a Santa Igreja faz todos os dias, espiritualmente, o que fazia então corporalmente pelos apóstolos. Com efeito, quando seus sacerdotes impõem, pela graça do exorcismo, as mãos sobre os crentes e proíbem os espíritos malignos de habitar em suas almas, que outra coisa fazem senão expulsar os demônios? E os fiéis que abandonaram as palavras seculares e ressoam os santos mistérios, falam em novas línguas. Aqueles que, por suas boas exortações, retiram a malícia dos corações alheios, subtraem serpentes, manuseando-as. Aqueles que ouvem conselhos pestíferos, mas não são levados a praticar perversidades, bebem algo mortífero, mas que não lhes faz mal. E quando veem seus próximos se debilitarem na prática das boas obras, e com o exemplo de suas próprias obras, dão forças à vida deles, impõem a mão sobre os enfermos e eles são curados. Tais milagres são tantos maiores quanto mais são espirituais, e quanto, por eles, não os corpos, mas as almas são reanimadas.